Olá, seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo. E nesse vídeo eu gostaria de estar falando com você, compartilhando uma palavra a respeito da vontade de Deus sobre a vida de Jacó, Lia e Raquel, tá? O que nós podemos aprender com a vida desses personagens que são nossos patriarcas que estão lá no livro de Gênesis, tá? O que aconteceu na vida deles que traz para nós um ensinamento que pode nos ajudar hoje em dia em compreender como nós podemos se orientar dentro da vontade de Deus, tá? Então eu quero pedir a você nesse momento que você possa estar compartilhando esse vídeo, se esse vídeo for relevante para você, e eu acredito que será muito relevante para você compreender um pouco mais sobre esses personagens que tanto nos admira, tá ok? Então eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Com respeito a Raquel, a Lia e sobre Jacó. Jacó era um homem de Deus, um dos patriarcas das tribos de Israel, que gerou ali 12 tribos, que nós conhecemos como as tribos de Israel, e gerou também 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó, foram os filhos do propósito de Deus e da promessa feita a Abraão e a Isaac. Baseado nessas promessas, Jacó gerou essas tribos que nós hoje conhecemos como as tribos de Israel. Tá ok? Então, eu queria frisar para vocês aqui nesse vídeo com relação aos filhos de Jacó, que Jacó teve com suas duas esposas, a Raquel e a Lia. Então nós vemos ali Jacó indo parar na casa de Labão e tendo que trabalhar para pudesse ter como esposa a Raquel, e no final das contas ele acaba sendo enganado por Labão e casando com Leia, certo? Como nós podemos compreender se isso era a vontade de Deus ou não? Nós podemos entender que o propósito de Deus para a vida de Jacó era que ele pudesse gerar 12 filhos que iriam gerar aí, as 12 tribos de Israel e, consequentemente, uma grande nação, que foi a nação de Israel. Tá? Jacó, a princípio, não queria se casar com Lia, ou Leia, como nós possamos entender. No português é Lia, mas no hebraico original é Leia. Então ele não queria se casar com Leia, porque a esposa que ele amava era Raquel. Então nós podemos ver que ele acaba se casando com Leia, e ele tem ali os seus filhos, os filhos segundo a vontade de Deus, os filhos que ele pôde gerar com Leia. Esses filhos gerados, nós podemos entender que nem todos esses filhos que Jacó gerou foram segundo a vontade de Deus. E nós vamos compreender um pouco mais isso aqui. Nós vemos que na rixa que havia entre Raquel e Lia, Jacó acabou gerando filhos das suas escravas, segundo a vontade das suas esposas, que ele foi ali se entregando à vontade das suas esposas e gerando filhos com as suas escravas. Como nós podemos entender qual era a vontade de Deus dentro dessa geração desses filhos, tá? Nós compreendemos que os 12 filhos de Jacó não são todos verdadeiramente a vontade de Deus, porque quatro desses filhos foram gerados pela vontade das mulheres de Jacó, da briga que havia entre elas. Então Raquel gerou 2 filhos, que foi Dan e Naphtali, e a Leia gerou outros 2 filhos, que foi Gade e Asser. Tá? Para que nós possamos entender qual era verdadeiramente a vontade de Deus nessa geração desses filhos, nós precisamos olhar qual que era o costume da época, o costume do local. A cultura de Israel nesse tempo era que as mulheres que fossem as primeiras filhas dos seus pais, elas fossem se casar primeiro e gerassem os seus filhos.
Consequentemente, Labão, ele engana Jacó e faz com que Léia se case primeiro, que seja sua primeira filha a se casar com Jacó, porque era a sua filha mais velha. Tá, ok? Então, nós entendemos pela palavra de Deus que não era a vontade de Deus que Jacó tivesse filhos com as suas servas, pela a lei e pela cultura que existia do povo judeu na época, que era fazer com que a sua filha primogênita fosse a primeira a se casar. E com isso, nós entendemos também que a lei da primogenitura que havia na época nos faz entender qual era a verdadeira vontade de Deus com relação à geração dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos e esses 12 filhos não foram exatamente como Deus desejava que acontecesse na vida de Jacó. Tá? Jacó se casa com Léia, que era a vontade de Deus também, né? Que Deus queria que isso acontecesse. Talvez não foi da maneira que Deus desejaria, mas aconteceu. Pois bem, podemos ver que na geração dos filhos de Léia, né, Léia como sendo a primogênita do seu pai Labão, né, e nós podemos entender também como a primogênita da vontade de Deus para a vida de Jacó em gerar filhos, tá, e criar uma nação. Então nós podemos ver que a Léia como uma primogênita, nós podemos entender que na lei da primogenitura, o filho que era o primogênito, ele teria 2/3 da bênção do pai, tá? Você pode ver um pouco mais sobre essa questão da primogenitura lá no nosso podcast no Spotify. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar e você vai entender um pouco mais sobre essa questão da primogenitura. Mas aqui eu quero que você entenda o seguinte, que você veja que a vontade de Deus para Jacó era que ele tivesse 8 filhos com Léia e 4 com Raquel. Isso se entende de uma forma muito simples pela questão da lei da primogenitura, porque Léia sendo a primogênita de Labão e a primogênita, segundo a vontade de Deus, dos filhos, a primogênita de Deus, segundo a vontade de Deus para a geração das nações, das tribos de Israel, ela geraria ali 8 filhos. Porque se você pensar, 12 filhos que ela teve 12 filhos, né? Jacó teve 12 filhos. Se você for dividir essa herança, porque a palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre é o que? O galardão, é a bênção de Deus. Então, como Jacó gerou 12 filhos, se fôssemos olhar a vontade de Deus para a vida de Jacó no casamento com Léia e com Raquel, ele teria 2/3 da bênção, seria para Léia, que teria então 2/3 de 12, daria 8 filhos para Léia, e os outros 4 filhos ficariam por conta de Raquel. Raquel teria, consequentemente, essa bênção de ter os 4 filhos. Mas como elas não esperaram, não aguardaram a vontade de Deus, não compreenderam a vontade de Deus, como também Jacó não compreendia a vontade de Deus para a vida dele, ele foi se deixando levar pelas suas esposas e acabou gerando filhos para a sua serva, a serva de Raquel, e para a serva de Léia, indo contra aquilo que não estava no propósito de Deus. Porque o propósito de Deus era que Léia, como primogênita, 2/3 da bênção que ela tinha da vontade de Deus, ter 8 filhos. Consequentemente, ela teria 8 filhos, porque essa era a promessa de Deus, que Jacó se tornaria uma grande nação. Tá? E, consequentemente, Raquel também teria a sua bênção da primogenitura, a sua bênção como a filha, a segunda filha, que teria ali a sua bênção, 1/3 da bênção. Tá? Se você perceber e entender, você vai compreender que seria realmente dessa maneira, segundo a vontade de Deus, e que muitas das vezes, quando nós não entendemos a vontade de Deus, não compreendemos a vontade de Deus, nós ajudamos a Deus, tentamos ajudar a Deus a cumprir o teu propósito, tentamos, através das nossas vontades, agradar a nós mesmos, como fez Léia, como fez Raquel, né, na sua rixa pessoal, sem compreender nada da vontade de Deus. Jacó também
né, sem compreender completamente a vontade de Deus, se deixando levar pelas suas esposas, pela vontade das suas esposas, foi se desviando ali do propósito de Deus, que era verdadeiramente que os 12 filhos, as 12 filhos que ele teve, fossem verdadeiramente das suas esposas. Você pode ver isso claramente, que Leia gerou 8 filhos, 6 filhos, mais 2 da sua escrava. Raquel gerou, poderia gerar 4 filhos dela, gerou apenas 2 e mais 2 da sua escrava. Então nós entendemos, compreendemos que essa era a vontade de Deus, que as esposas de Jacó tivessem todos os filhos, mas elas não compreenderam a vontade de Deus, Raquel nem Leia, e Jacó ao mesmo tempo também não compreendeu totalmente a vontade de Deus e se deixou levar pela vontade das suas esposas e acabou gerando filhos das suas servas. Tá ok? Era isso que eu queria compartilhar com você, e essa é a lição que nós tiramos dessa história, em que nós não devemos dar uma forcinha jamais para Deus e deixar que Deus, a seu tempo, cumpra o seu propósito e ali ele possa gerar através de nós muitas nações. Essa é a lição que nós tiramos desse vídeo. Se você já viu, já entendeu, já compreendeu desse jeito, deixa o seu comentário aqui, deixa a sua dúvida, deixa aqui aquilo que você tem a acrescentar sobre esse ensinamento. Que Deus possa te abençoar e a gente se vê num próximo vídeo.